o tema do mês. E para cada domingo nós temos então um link, nós temos algo que liga a esse tema, um subtema para cada domingo. E nessa noite nós estaremos explanando sobre a mais poderosa força sobre a face da terra, falando sobre igreja, que ela é a mais poderosa força na face da terra. E o Espírito Santo nos levou a falar desse assunto, justo numa época de muita crítica, muita contestação a todas as instituições, seja instituição social, instituição política, todos estão recebendo críticas, sendo contestadas, a cultura, a religião. E em meio a tudo isso, é esse pacote de instituições, a mais contestada, a mais criticada em sua razão de ser, por causa da sua estrutura e valores, é a Igreja de Jesus Cristo, é o cristianismo. A instituição mais contestada de todas as instituições é o cristianismo, que leva a pior. Por quê? Porque, ora, ela é vista como um clube religioso, onde as pessoas vêm e fazem as suas liturgias e vai embora para casa de boa. Por outro lado, às vezes ela é vista como um grupo, ou melhor, como um clube também de ação política. E logo vocês estarão vendo um montão deles aparecendo por aqui. No ano que vem é o ano. Logo eles estão visitando a gente. E muitas vezes a igreja se alia tanto a isso, que fica problemática a situação da igreja. Por outro lado, a gente também, a gente não, mas quem contesta, vê a igreja como um grupo de fanáticos, tentando inculcar normas que há muito tempo são ultrapassadas. Vocês acreditam que existem denominações hoje que ainda proíbem de pessoas assistirem televisão seus membros? Vocês acreditam que existem denominações que mulheres não podem usar calça comprida? Vocês acreditam nisso? Em meio a uma modernidade tão grande da tecnologia, tão avançada, ainda tem uns nerds, ainda tem umas coisas dessas, a gente encontra pessoas tentando inculcar, aonde na cabeça dessas pessoas entrariam num templo evangélico, ou ocuparia um púlpito, um pastor com uma barbichinha, apesar que é tão bonita, não sei se estão zombando de mim ou estão concordando que é bonita, mas aonde entraria, aonde subiria num palco chamado de púlpito, de altar, que ninguém pode pisar, aquela coisa toda, imagine dançar em cima, imagine, aonde? Eu encontrei igrejas, denominações, que esse palco aqui, considerado como altar, ele era cercado, e para entrar nele, tirava os sapatos lá. Aí não, aí pode fazer tudo, mas aqui o negócio é... Gente, então, esse bando de fanáticos, muitas vezes é contestado, porque a gente vê denominações assim, tentando mudar, inculcar usos e costumes nas pessoas. Mas
eu espero que esse mês a gente aprenda que a igreja que foi instituída por Cristo, eu vou mais que instituição, ela foi gerada por Cristo há mais de 2000 anos atrás. Ela, igreja, é ainda a mais atual, necessária e poderosa força para a transformação e salvação do homem. Só que ela atingirá esse nível de ser esse agente transformador e ajudar o homem a encontrar a salvação. Ela atingirá esse alvo, ela só atingirá esse alvo quando começar a operar nas mesmas bases e com a mesma dinâmica da igreja do primeiro século. Eu convido a vocês a lerem o livro de Atos. São 28 capítulos e nós temos praticamente 4 meses para encerrar o ano. Você tem 28 capítulos num livro e lê a história da igreja. E se você for mais fuçado, entra no Google, procura a história da igreja e você vai perceber como ela começou e aonde ela se afundou, ela adormeceu. E muito da igreja hoje ainda vive esse sono espiritual. Mas só alcançaremos os desejos e os desejos de Deus, a forma que Deus quer que a igreja haja, só alcançaremos essa forma quando voltarmos a viver o mesmo jeito, a mesma dinâmica da igreja do primeiro século. A igreja é a mais poderosa força sobre a face da terra. E é isso que eu quero trazer para vocês nesses domingos. Não da igreja como eu falei aqui, como ela é frequentemente conhecida, mas como ela foi. Eu quero falar para vocês como ela pode ser, sim. Eu quero falar para vocês nesses dias como a igreja tem que ser novamente. Apesar de suas falhas, numerosas falhas, apesar de suas numerosas fraquezas, a igreja precisa voltar a ser o que era. E apesar de tudo isso, há um apelo do Espírito de Deus em nossos dias para que ela volte a ser a mais poderosa força em favor do bem sobre a face da terra. Mateus capítulo 16, versículos, deixa eu ver aqui, 16 e 18, 16 a 18, Jesus ali faz uma pergunta aos seus discípulos, referente a o que os outros pensavam dele, imaginavam dele, o que os outros achavam quem ele era. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então, a partir desse versículo, começa a declarar para Pedro que a igreja seria edificada sobre uma rocha, um fundamento inabalável, que não seria Pedro, mas seria ele mesmo, o Filho do Deus vivo. E essa rocha, que era ele mesmo, como mais para frente, depois Pedro confessa na sua própria carta, a igreja, ela tomou corpo, ela começou a respirar, depois de alguns dias que Cristo havia sido morto e ressuscitado. Depois de alguns dias, no chamado dia de Pentecostes, uma grande festa dos judeus, essa igreja surgiu
pelo poder do Espírito Santo, ela surge, a verdadeira vida cristã, como se mostrava ali naqueles primeiros capítulos, abalou toda aquela região. Aquelas pessoas viviam a verdadeira vida cristã, a verdadeira igreja, abalou toda a cidade de Jerusalém, invadiu as cidades circunvizinhas, as vilas, tudo com o santo evangelho, o verdadeiro poder dado à igreja. Nós descobrimos, através da igreja do primeiro século, que ele não é político, ele não é, o verdadeiro poder da igreja não é econômico, nem social. Deus não tem interesse que o seu povo exerça supremacia nessas áreas políticas, social. Deus não tem interesse nisso. É bem verdade que a igreja ajudou em muito essas áreas e precisa cumprir o seu papel, a sua participação direta em grandes acontecimentos da história. O papel da igreja foi algo notório, fundamental, e quando isso acontece, sempre quando isso se fez necessário, a igreja mostrou e deu o seu apoio, mas Deus nunca quis que a igreja exercesse supremacia nessas áreas. Entendam, querida igreja, que quando eu falo de igreja, eu não estou falando apenas de casa favorita, mas eu tenho uma visão ampla da igreja visível e a igreja invisível, a igreja que a gente não pode ver, que em todos os países, em todos os lugares do mundo, estão muita gente reunida nesse exato momento, ou já se reuniram de manhã, ou pelo fuso horário, estão se reunindo ou vão se reunir. Eu falo dessa igreja, que não tem como medir, como contar, mas ela existe. Convém entender que, para influenciar, a igreja, ela nunca permitiu se tornar um partido político, e ela nunca pode se tornar um partido político. Atenção, a igreja de Jesus Cristo não pode se tornar um partido político, um modelo econômico, ou mesmo uma filosofia de vida. Foi no primeiro século, sendo igreja e vivendo como o coração de Deus queria, o coração de Deus desejava, segundo a sua natureza de igreja, e cumprindo, como eu já falei, os desígnios de Deus, que toda a diferença foi feita. E é dessa forma que toda a diferença será feita, quando nós voltarmos a sermos a igreja de Cristo Jesus. Quando na história, a igreja, espero que vocês já tenham aprendido isso, mas alguns, se não aprenderam, fuçem, estudem, corram atrás. Mas na história da igreja, quando ela se tornou igreja do Estado, quando ela se institucionalizou, ela se misturou com o Estado, ela se misturou com a política, com o poder. E isso foi preciso, mais para frente, uma reforma, graças a Deus, a Martim Lutero, que fez uma reforma naquela igreja que saiu tão bem do primeiro século, e depois se misturou, e depois se confundiu com aquilo que nunca poderia ter se confundido, se misturado. Mas Martim Lutero, ele faz uma reforma, e traz vida para a igreja novamente, e parece que a coloca nos trilhos novamente. Uma vez, nesse texto de Mateus 16, o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso não significa, querida igreja, queridos irmãos, que ela não passaria ou não passará tribulações. É só você notar, analisar, só você investigar, e você perceberá um testemunho na história de muita perseguição,
de muita tribulação que a igreja de Jesus Cristo passou. A história da igreja, ela foi marcada por perseguições. E o próprio Senhor Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, e todos aqueles que fielmente seguiram o caminho de Jesus, e pregaram e viveram segundo os princípios do Evangelho, foram vítimas das mais cruéis e sanguinárias ações dos adversários contra a igreja. Quem está me entendendo? Os primeiros perseguidores, pasmem, os primeiros perseguidores da igreja foram a própria religião judaica. Enquanto que poderiam dar todo o apoio para o cristianismo, eles se levantam contra a igreja. E por causa disso ela passou a sofrer perseguições em níveis maiores. Quando os próprios religiosos da época, os sacerdotes, prendem Estevão e o apedrejam até a morte. A partir da morte de Estevão, a igreja passa a sofrer perseguições terríveis. Basicamente, só para vocês terem uma noção, foram 3 tipos de perseguições assim, no geral, só para vocês entenderem, para a gente não se aprofundar muito. Mas teve a perseguição política, a perseguição religiosa e a perseguição social. Essas 3 tiveram as suas pressões sobre o cristianismo. Quando o cristianismo colocou César em segundo plano como imperador, porque ele era considerado o Senhor, e ninguém no Império Romano poderia chamar qualquer coisa ou outra pessoa de Senhor absoluto, autoridade, se não fosse César. Quando entra o cristianismo na história e começa a dizer, Jesus Cristo é Senhor, aí entra em choque o cristianismo com o Império Romano, porque ele coloca César em segundo plano e Cristo Jesus em primeiro. Aí então entra o Império Romano e começa a moer, a esmiuçar os cristãos da época, ameaçando a segurança de cada pessoa que se dizia cristã. A causa religiosa, a religião cristã, que se fundamentava num culto muito espiritual, que era o cristianismo, e um culto até interno, ela era contrária àquela religião romana, que valorizava os altares dos ídolos, valorizava outros deuses, e valorizava mais as práticas externas. Quanto mais você fazia para os outros enxergarem você, mais você era aplaudido. E aí vem o cristianismo e diz que o negócio não é bem dessa forma. Então, não só o Império Romano se levanta contra o cristianismo, mas a religião da época se levanta contra o cristianismo. E também a causa social, porque havia aquela grande diferença, o rico e o pobre era escravo. Aí vem o cristianismo e diz, não, tanto o rico como o pobre, todos nós somos a mesma coisa diante do Senhor Jesus. Então a própria cultura, a própria sociedade se levanta contra o cristianismo e não aceita esta atitude deles, e começa então sendo exprimido também os cristãos. Tem algumas perseguições aqui de alguns imperadores, por exemplo, eu já disse aqui, Nero, que perseguiu muita igreja nos anos 54 a 68, depois da ressurreição de Jesus Cristo, depois que Cristo Jesus foi para o céu. No ano 54 a 68 depois de Cristo,
nesses anos, os apóstolos Pedro e Paulo, eles sofreram a morte justo nessa época, sob o domínio do imperador Domiciano. Só para vocês entenderem, gente, tá? Talvez vocês não precisam guardar tanto, mas eu quero que vocês entendam assim: a igreja, ela precisa voltar a ser a força mais poderosa da face da terra. Mas essas coisas aqui parecem que nos esfriaram. No domínio de Domiciano, o imperador Domiciano, anos 81 a 96 depois de Cristo, o apóstolo João, que escreveu a primeira, segunda, terceira carta com o nome dele, escreveu o evangelho com o nome dele, Evangelho de João. Nesta época ele é exilado, ele é preso, e ele é colocado na ilha de Patmos, ali preso, cativo, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. Bem mais para frente, no ano 98 a 117, um outro imperador chamado Trajano, preste atenção no tudo que eu estou falando aqui. Esse homem que eu vou explicar passar para vocês agora, já não existia mais os apóstolos, todos haviam morrido. Mas houve um pastor, bispo, da cidade de Antioquia, ele se chamava Inácio. Ele foi acusado diante das autoridades e condenado a morrer por ter negado a adorar os deuses do império. O negócio era bem assim: ou você adora os deuses do império e nega Cristo, ou você morre. E ele decidiu a não adorar os deuses do império. E ele então até escreve algo quando preso, quando cativo. Ele escreveu essas linhas aqui. Ele diz assim: eu sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de me moer, para que possa ser oferecido como pão limpo ao Cristo Todo-Poderoso. Pessoas eram entregues às feras, pessoas eram queimadas vivas, pessoas eram cortadas ao meio, serradas ao meio. No ano de 156 depois de Cristo, um homem também, pastor, bispo da igreja de Esmirna, chamado Policarpo, ele foi discípulo do apóstolo João, e ele com 86 anos, chegaram para ele e disseram: ou você nega a Cristo, ou será queimado. Aí ele disse assim: eu tenho 86 anos, e por 86 anos eu servi a Cristo, e Ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia eu blasfemar contra o meu rei que me salvou? Eu pergunto para vocês, qual será que foi o fim dele? Morto, queimado. Hebreus capítulo 11, eu quero ler alguns versículos para vocês, queridos, só para vocês entenderem que a igreja, quando começou, ela começou com toda a dinâmica daquilo que o Cristo desejava. Em Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 40, o escritor de Hebreus diz assim, escreveu assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar. Ele diz: não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi. Eu não tenho tempo de falar de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados,
afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Filhos, prestem muita atenção no que eu quero falar. Nós precisamos abrir os olhos para que aquilo que era a igreja e para o que é ou o que está sendo a igreja hoje. No ano de 1690, mais ou menos, a 1700 e uns quebrados, 1780, surgiu um alemão, viveu um alemão chamado Voltaire, e ele era um filósofo, e ele disse, esse Cristo, para fundar o cristianismo, ele precisou de 12 homens, eu sozinho terei poder para destruí-lo. E ele disse que em 100 anos não haveria mais Bíblia. Passados 100 anos, a casa de Voltaire se tornou um lugar para distribuição de Bíblias. Isso significa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que tem a mesma dinâmica do primeiro século. Mas como eu disse para vocês, precisamos abrir os olhos. Porque quando eu me converti, pregava-se nas escolas bíblicas dominicais que a qualquer momento nós poderíamos ser testados, a nossa fé poderia ser testada. Um político poderia chegar e fechar toda a igreja. Poderiam entrar na igreja com armas e matar os cristãos, dizendo, negue a sua fé, ou então, nós vamos te matar agora. Então eu cresci com esse receio, assim, vou para a igreja, mas não sei se volto. Era dessa forma que eu me converti, foi assim que era pregado na minha época. Escuta, eu não sou tão velho não, mas eu conheço, estou vivendo uma geração que não mais ouviu aquilo que eu ouvi. Porque o inimigo mudou a estratégia. Por que eu vou usar político para acabar com a igreja? Por que vai entrar exército dentro de igreja para matar cristão? Nós temos que abrir os olhos, porque hoje o ataque de Satanás contra a igreja de Cristo Jesus é muito diferente dos ataques passados. Não há mais fogueira, meus irmãos. Não há mais espada, nem serrotes para nos cortar ao meio. Não há mais perseguições assim. Em vez de perseguição, há a história agora de vamos andar juntos. Vamos ser políticos juntos. Vamos viver tudo o que a sociedade está vivendo. Vamos viver. Em vez de perseguir, não, ande junto. No lugar da dificuldade, entrou a facilidade. Porque hoje ser cristão, qualquer pessoa é. É fácil hoje ser crente. É só você ver as igrejas lotadas. Por isso que eu fugi desse negócio. Graças a Deus. Por isso que eu fugi. E está sendo filmado que eles depois manda lá para Manaus, quando vocês quiserem. No lugar da dificuldade e facilidade, em vez de proibição, libera tudo, libera geral. Não proíbam. Deixa eles fazer o que eles quiserem. Em vez de críticas, elogios. Aí eu pergunto, que cristianismo é esse que é pregado no Brasil, que não sofre oposição de ninguém?
Que cristianismo é esse que é pregado? Que não sofre a oposição da imprensa, da sociedade, da política e de outros grupos religiosos? É porque nós nos misturamos. Deixamos de ser a igreja dinâmica, a igreja que Cristo Jesus deu à luz. Deixamos de ser. Aí o resultado é isso que a gente vê em todas as igrejas. Em todas elas. Porque igreja ceia não é sinal de cristão ali dentro. Muita gente corre atrás da bênção. O resultado é uma igreja fria, gelada, sem vida. O Senhor Jesus disse em Lucas 18:8: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele não está dizendo de fé de acreditar em Deus, porque a Bíblia diz que o capeta acredita em Deus, o diabo acredita em Deus. E olha que ele tem assim, esse negócio de acreditar, de saber que ele existe. Ele tem muito mais convicção do que a gente, porque antes de ser um capeta, antes de ser um diabo, ele era um querubim ungido. Ele estava lá, junto com o homem, com perdão da expressão aqui, Jesus, estava lá junto com o homem. Na eternidade passada, estava lá, tocava os seus tamborins, sei lá o que era, que Ezequiel fala, era responsável por uma área, eu creio que da música, estava lá. Então, se você falar, você vai ter fé na terra? Lógico que vai, todo mundo acredita em Deus. Quando Jesus diz isso, ele não está dizendo de pessoas que acreditam, porque se você vai aí fora, todo mundo acredita em Deus. Ele está falando daquelas pessoas que realmente seguem os seus princípios, as suas normas, seguem os seus ensinamentos. Porventura eu vou achar gente que está fiel nos meus ensinamentos? 1 Timóteo 4, versículo 1. Vamos ler juntos, por gentileza, porque eu estou falando aqui e vocês ficam só olhando para mim e eu fico envergonhado. 1, 2, 3. Alguns abandonarão a fé. Ele está dizendo isso daqui, não é para a gente ali fora, não é para o pastor Alcides ir lá na Praça Central e começar a pregar 1 Timóteo 4:1. Esta palavra, principalmente 1 Timóteo 4:1, esse sermão, principalmente esse sermão, não é para ser pregado em praça pública, mas é para ser pregado aqui, dentro de quatro paredes, onde um bando de gente vem se dizendo cristão. Aí ele diz, o Espírito Santo está me inspirando, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, claramente ele está dizendo, que nos últimos tempos, atenção, e isto há 2000 anos atrás o apóstolo Paulo escreveu, nos últimos tempos, muita gente vai se esfriar na fé, isso é, vai continuar na igreja, vai continuar cantando, lindo, lindo, lindo é, lindo, lindo, lindo é, glória, eu te amo, eu te amo, eu te amo, aquela coisa toda, que se torna uma babuzeira, eu não estou nervoso, se torna uma babuzeira, uma meleira, uma meleca, porque a apostasia, abandonar a fé, significa renúncia de uma crença religiosa. Ele se esfriou, ele está aqui porque os amigos estão, mas não vive, não tem mais vida, está frio. Hebreus capítulo 2, versículo 1, é outro versículo que eu peço para toda a igreja, inclusive aqueles que não leram primeiro, leia agora, porque isso daqui com certeza, se até agora nada falou com você, quem sabe esse fala. Hebreus 2, versículo 1. 1, 2, 3, vamos lá. Tá bom,
do jeito, corta essa parte, edita, que não saiu nada certo. 1, 2, 3. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais... Isso está falando para não crente? Daqui está falando para a gente lá fora? Preste atenção, uma maior atenção a tudo aquilo que você tem escutado na célula, aos sábados aqui, domingo de manhã ou domingo à noite. Tudo aquilo que você tem escutado, preste atenção para que você jamais se desvie. Alô? A igreja, eu concluo aqui, eu paro aqui hoje, porque são 4 domingos, para que eu vou falar tudo hoje? A igreja, ela precisa voltar a ser a mais poderosa força sobre a face da terra. Efésios capítulo 1, 22 e 23, o apóstolo Paulo escreve: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Atenção, o Senhor Deus inspira Paulo a escrever referente a Jesus. Deus colocou todas as coisas debaixo de você, deu autoridade para Jesus, deu autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas, deu autoridade a Jesus Cristo, e designou que ele fosse a cabeça de todas as coisas para a igreja. Isso é, ele é o cabeça da igreja, e por causa disso, a igreja que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, esta igreja tem autoridade que o cabeça tem. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés da igreja. Todas as coisas, sobre tudo a igreja tem autoridade. A igreja de Jesus Cristo é algo tremendo, poderoso, e ela não é criada, não tem esse negócio aqui, ela não foi gerada, entendeu, né? Quando eu faço lá em casa, nasceu o primeiro, segundo, foi gerada, ela entendeu o meu, vocês não, mas ela entende. A igreja, ela não é criada, a igreja foi gerada, assim, ela foi gerada, é isso aí. E quando estamos crendo na mesma coisa, atenção, quando estamos crendo na mesma coisa, sem divisão, em unidade, somos mais fortes. Juntos, somos mais fortes. Porque juntos existe uma proteção. E precisamos estar unidos debaixo dessa proteção. Porque juntos somos a igreja, corpo vivo de Jesus Cristo. A mais poderosa força sobre a face da terra. Quem entendeu essa palavra? Semana que vem, nós vamos falar sobre união. Não, unidade. Aí sim, amém? Fiquemos de pé. Eu pergunto, quem entendeu alguma coisa aqui hoje? Estou falando sério. Quem entendeu alguma coisa aqui hoje? Daqui para frente, esse negócio vai pegar. Tudo vai ser diferente. Vai daqui para melhor. Agora escute todos, por favor, escute. Eu estou preparando vocês no mês de setembro, para que dia 12 de outubro, Jonatas, 12 de outubro, todos nós estaremos reunidos no mesmo lugar, aqui ou em uma chácara. Vamos decidir até o final de setembro. Nós precisamos estar o dia inteiro juntos para fechamento desse seminário aqui. Algo o Senhor vai fazer com a gente de extraordinário.
acima do ordinário, acima do comum. O Senhor vai fazer algo com a igreja. Amém? Acho que assim como Martim Lutero colocou a igreja no trilho de novo, foi usado para isso, com certeza a nossa igreja vai entrar no trilho novamente. Amém? Tem uma canção do tempo que eles eram pequenininhos, não tinha barba, nada. Mas eu já conheci o Júlio. Eram os 3 reis magros. Meu sogro chamava o Lelo. Vamos pela idade. O Eduardo, o Júlio e o Lelo. De os 3 reis magros. Viviam juntos e até hoje. Que Deus possa continuar, abençoar e continuar assim. Tem uma canção daquela época. E eu quero que a igreja aprenda. Viu? Mas alguém já falou que já rodou essa igreja até na igreja católica. Não tem problema nenhum. Deixa o negócio rolar, tá? Mas se você lembra dela, se quiser chorar, chore, Fran. Vamos lá, vamos cantar. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros no amor que flui de Deus, que nos tem feito em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão no meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Aprenderam? Vamos cantar do início, amém? Me ajudem porque eu estou rouco. Vamos lá. Somos um jardim. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu. Sempre que você precisar, o perdoarei de coração.
Essa é a vontade. Essa é a vontade do Pai que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros do amor que flui de Deus, que nos tens feito que tu em Cristo tenho tudo em comum, meu querido irmão. Se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão do meu coração, e na força do Senhor pra você vai liberar perdão. Somos devedores uns dos outros do amor que flui de Deus, que nos tens feito em Cristo, tendo tudo. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, meu querido irmão. Se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão do meu coração, e na força do Senhor pra você vai liberar perdão. Glória a Deus, glória a Deus. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão no meu coração, na força do Senhor pra você vai